Basta pesquisar o canal Audionóvel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 681. Matou o elefante de ossos. Depois de usar Jadeskin para desbloquear seu bloqueio genético, Ansem alcançou super sentidos. Para o elefante de osso em particular, permitia que ele visse através de sua cabeça. Ele podia observar e rastrear vagamente os movimentos da cobra rosa que nadava em seu cérebro. Ansem podia sentir a força vital do elefante de osso e, com essa habilidade, mediu o momento exato em que deveria lançar seu poderoso ataque. De repente, as pupilas de Ansem encolheram. Seu corpo explodiu com poder, como um grito furioso. Ele atingiu a cabeça do elefante de osso com suas palmas de fogo. Pang! O poderoso ataque do elefante Rex foi enviado diretamente para o cérebro do elefante. Foi como um torpedo no fundo do mar, detonando o cérebro por dentro. Super criatura caçada, sente bom elefante. A alma da besta não foi adquirida. Consuma sua carne para obter uma quantidade numérica aleatória de pontos Super Geno, variando de 0 a 10. Você também pode coletar a essência Life Geno. Enquanto o anúncio tocava na cabeça de Ansem, a cobra rosa saiu da orelha do elefante morto. Era como uma estrela caindo na floresta. Desapareceu. Ansem viu vestígios de sangue rosa espalhados pelo chão, então parecia que sua palma havia causado algum dano decente. Ele ficou muito feliz. Como sua preparação física não era tão boa quanto poderia ser, o ataque do elefante Rex foi suficiente apenas para eliminar uma morte fácil. Não era forte o suficiente para matar uma super criatura com saúde total. Mas Ansem danificou a fina cobra rosa, o que a levou a voar para longe. Era bastante óbvio que a cobra estava fortemente danificada. Talvez já tivesse sido ferido durante a luta para entrar no cérebro do elefante, ou estar lá o tempo todo. Independentemente disso, parecia ter fugido para sempre. Afinal, o elefante de osso era uma supercriatura de segunda geração. Mesmo que perfurasse dentro de seu corpo, a cobra rosa deve ter esgotado muito esforço e força para fazê-lo. Ansem estava feliz que a cobra rosa estivesse assustada. A cobra não devia ter ideia de que tal ataque estava por vir. Só sendo capaz de realizar tal ataque uma vez, foi uma sorte que o golpe fosse tão eficaz quanto era. Caso contrário, Ansem pode ter tido problemas para escapar. Ansem rapidamente convocou seu anjo. Ele queria ver se ela comeria o elefante de osso, pois talvez fosse disso que ele precisava para evoluir. Ansem não levava a recuperação das almas das feras tão a sério quanto antes. Obtê-los não era mais tão importante para ele. Sua maior prioridade ultimamente era descobrir como poderia consumir as essências Life Geno. Angel viu o corpo do elefante Sentibon e, quando viu, seus olhos brilharam vermelhos. Com um apetite voraz, ela saltou para ele. Ela agarrou seus ossos e começou a mastigá-los com uma fome raivosa, os sons de cartilagem estalando ecoando no ar. Snap, snap, snap. Ela quebrou os ossos, chupou a medula e mastigou as presas como vidro. Ansem estava congelado. Ele pensou que os dentes do anjo eram um pouco duros demais. Observá-la mordiscar seu caminho através de um monte de ossos de super criaturas foi um pouco assustador. Ansem convocou seu Flaming Rex Spike e atingiu o crânio do elefante com ele, na esperança de quebrá-lo e obter a essência Life Geno. Isso era tudo o que ele precisava pessoalmente, nada mais importava para ele. Mas surpreendentemente para Ansem, os ossos não eram tão duros quanto ele esperava. Parecia que após a morte do elefante de osso, os ossos amoleceram um pouco. O Rex Spike quebrou o topo do crânio como uma pinata, deixando escapar um suco cerebral branco e cremoso. Ansem ficou bastante chocado, mas pelo menos ele entendeu como o anjo foi capaz de comê-lo tão ferozmente. Após a morte, os ossos do elefante realmente não eram tão duros.
Ansem perfurou dentro do cérebro por um tempo e vasculhou o suco muculento do cérebro. Depois de um bom tempo, ele conseguiu encontrar a essência Life Geno semelhante a um osso que estava procurando. Ansem estava tão feliz. Mas durante essa felicidade, ele ouviu um som ao seu redor. Um mar de cobras deslizava em sua direção. Parecia que a cobra rosa não gostava muito do roubo de Ansem, e parecia que havia reunido seus irmãos para matá-lo. A cobra rosa estava montada nas costas de outra cobra. Esta cobra-montanha era uma grande titã-boa. A cobra rosa sibilava para Ansem com óbvia raiva e frustração. Ansem se sentiu mal ao ver o anjo mastigar o elefante de osso. Provavelmente levaria muito tempo para ela comer tudo. Mas com a fraqueza atual de Ansem, se as cobras atacassem, ele não teria esperança de repelir todas elas. Ele considerou se deveria ou não agarrar rapidamente o anjo e escapar, deixando para trás a carne do elefante de osso no processo. Mas de repente, ele ouviu um rugido de urso. Olhando para o topo da colina, ele viu dois ursos, um grande e um pequeno, rugindo em sua direção. Eles desceram a colina em direção a ele, destruindo as legiões de cobras no processo. Nada poderia resistir às suas garras raivosas. Eles pararam perto do corpo do elefante de osso. Não totalmente certo do que estava acontecendo, Ansem pensou que deveria convocar suas asas e voar para longe. Mas o grande urso preto parecia realmente humano, ele acenou para Ansem. E então o urso se virou e rugiu para a cobra rosa. A cobra rosa sibilou em resposta. Ambos gemeram e fizeram barulhos um para o outro, olhando um para o outro. Depois de um tempo, a cobra rosa deu a Ansem um último olhar ciumento antes de se virar e sair ao lado do resto de suas cobras. A maré de cobras foi embora. O grande urso então rugiu para Ansem. Ele pegou o filhote, colocou-o de volta nas costas e voltou para a floresta. Ansem ficou chocado, sem saber ao certo o que acabará de acontecer. Como e por que os dois ursos vieram até aqui apenas para repelir as cobras que o ameaçaram? Eles pensaram que a razão pela qual eu lutei contra o elefante de osso foi porque eu queria ajudá-los? Eles estavam retribuindo o favor. Ansem não tinha certeza, mas era isso que ele supunha. Mas, independentemente do motivo pelo qual aconteceu, foi uma coisa boa. Ele já havia decidido voar com o anjo e fugir. Essa reviravolta inesperada permitiu que o anjo mastigasse o elefante em sua totalidade. Ansem sentou-se no chão e descansou, observando a área circundante. Ele não estava simplesmente apreciando a vista, no entanto. Ele queria ter certeza de que a cobra tinha ido embora para sempre e não planejava esfaquear Ansem pelas costas voltando assim que o urso fosse embora. Mas Ansem estava apenas sendo paranoico, e a cobra rosa não fez planos de voltar. A energia de Ansem também estava se recuperando completamente, sem a visão de uma única outra criatura por perto. O anjo ainda estava comendo o elefante de osso e, a essa altura, ela estava quase na metade de sua refeição. As supercriaturas do santuário do segundo Deus são tão humanas. As crianças, especialmente. Elas estão parecendo cada vez mais inteligentes a cada vez que as vejo. Como serão as coisas quando eu chegar ao santuário do terceiro Deus? Ansem estava pensando profundamente, enquanto jogava a essência do elefante de osso em sua mão. Era uma coisa curiosa, como uma fusão de osso e jade. Mas era um pouco transparente também. Essa essência Life Geno não parecia violenta e vermelha, e era muito mais parecida com o pacífico elefante de osso que ele havia testemunhado sentado sob uma árvore, meditando. Não era nada representativo do elefante de osso comum que ele estava acostumado a ver. Espero poder comê-lo desta vez. Se não puder, estou realmente sem soluções para coletar os pontos Super Geno de que preciso. Ansem deu uma boa lambida na essência Life Geno. O resultado foi decepcionante. A essência Life Geno não mudou. Ainda estava sólido como sempre, não derreteu e continuou a parecer osso. Capítulo 682, Refinando uma essência Geno vital.
Ansem não se sentiu muito desapontado. Seu coração estava se preparando para este triste resultado. Afinal, o Golden Roarer cuspiu para ele há muito tempo, e este foi desenterrado do cadáver de uma supercriatura morta como todo o resto. Ansem não tinha certeza de qual geração o Golden Roarer pertencia, então ainda havia alguma incerteza ali. Ansem realmente não esperava lambê-lo para funcionar. Ele estava apenas tentando a sorte. Se funcionasse, seria ótimo. Mas se não, era meio esperado de qualquer maneira. Ansem segurou a essência Life Geno óssea e então usou o Dongguan Sutra para simular o fluxo do elefante ósseo. Aquele poder trovejante retumbou por dentro de seu corpo. De repente, ele sentiu a essência Life Geno em suas mãos começar a seguir o fluxo da energia dentro dele. Uma batida rítmica se desenvolveu e seguiu cada nota e salto da energia. Isso deixou Ansem muito feliz e ele sabia que havia tropeçado no caminho correto. Ele acelerou o fluxo de energia do elefante, o que fez a essência Life Geno tremer ainda mais. Ansem podia sentir a essência Life Geno do elefante de osso fornecer a ele um poder estranho e estrangeiro. Parecia que iria seguir a própria energia de Ansem e explodir. Ansem simulou o fluxo de energia do elefante de osso novamente, mas a energia dentro da essência Life Geno não explodiu. Ele mostrou a língua e lambeu a essência Life Geno novamente, mas não derreteu. Se eu posso ativar a essência Life Geno, por que não posso comê-la? Ansem franziu a testa. Mas Ansem sabia que estava no caminho certo e estava progredindo. Caso contrário, por que teria se tornado ativo do jeito que ficou? Ele simplesmente não conseguia observá-lo porque sua simulação do elefante não era poderosa o suficiente. Afinal, seu Dongguan Sutra ainda não havia quebrado o primeiro nível. Não podia simular coisas 1 hora e 1 minuto, e havia algumas pequenas diferenças em relação à criatura original. Parece que preciso terminar meu primeiro nível do Dongguan Sutra. Se eu desbloquear o bloqueio do gene, devo ser capaz de simular o fluxo de energia do elefante de osso perfeitamente. Geno Essência. Ansem acreditava ter finalmente decifrado o quebra-cabeça. Ele havia encontrado o caminho para absorver uma essência Life Geno. Mas, por enquanto, ele ainda precisava encontrar uma maneira de praticar e terminar seu Dongguan Sutra. Ele queria acelerar seu treinamento do Dongguan Sutra, e sua melhor chance de fazer isso era com os pêssegos do pessegueiro místico. Talvez em 2 meses os pêssegos amadurecessem. Mas as supercriaturas na Floresta Pit, como a Cobra Rosa, podem ser um obstáculo, e Ansem não tinha certeza se poderia ou não roubá-las, novamente. Se é assim que tem que ser, então isso significa que tenho que absorver as essências Life Geno de 2ª ou 3ª geração de supercriaturas. E antes de matá-los, devo ter uma compreensão de seu fluxo de energia. Se eu não para entender isso, não adianta matá-los. E matar uma criatura de 1ª geração? Bem, isso seria ainda mais inútil. Ansem franziu a testa. Embora as essências Life Geno de 1ª geração devam possuir outro método de absorção, Ansem já havia feito um avanço para o dia. Por enquanto, ele se concentraria no que acabará de descobrir antes de trabalhar no próximo enigma. Se Ansem quisesse procurar uma supercriatura de 2ª geração para cuspir uma essência Life Geno para ele, essa sorte não aconteceria por mais 1000 anos, provavelmente. Por mais que ele gostasse, Ansem não esperava que isso acontecesse novamente durante seu mandato no Santuário do 2º Deus. Portanto, Ansem pensou em se concentrar em caçar a 2ª ou 3ª geração de supercriaturas por enquanto e ganhar os pontos que queria. Devo matar a raposa prateada e comer sua carne? Aquele cara é definitivamente uma supercriatura de 2ª geração. Ansem usava um sorriso maligno. Mas era apenas um pensamento, nada mais. Havia muitas supercriaturas de 2ª geração no Santuário do 2º Deus, apenas esperando para serem encontradas. Não seria necessário para ele matar a raposa prateada, e como a raposa tinha sido um animal de estimação diligente por tanto tempo, ele se sentiria péssimo fazendo isso. Havia o filhote preto,
no entanto. Mas se ele quisesse ir atrás daquela supercriatura, seriam 2 contra 1. Isso seria demais para ele lidar. Pônei vermelho? Ansem pensou na legião de Pégasos e na matilha de lobos que ajudavam uns aos outros, então rapidamente abandonou esse pensamento também. 8 pequenas tartarugas da neve? Ele nem precisava pensar nisso. Ele estaria melhor tomando uma pílula suicida do que enfrentando uma família de supercriaturas. Ansem sentiu calafrios só de pensar nas 9 supercriaturas ali. Parece que preciso sair e procurar por mais supercriaturas solo de segunda geração, Ansem pensou consigo mesmo, enquanto acariciava o queixo. Enquanto Ansem examinava as várias câmaras e corredores de sua mente, o anjo finalmente terminou sua refeição. Ela voltou para o Sea of Soul, e foi quando Ansem viu o anjo brilhar com luzes neon. Ela evoluiu para sua variante de batalha. Ela está evoluindo! Meu super animal de estimação de batalha nasceu, ai ai! Lutar contra supercriaturas deve ser muito mais fácil a partir de hoje. Ansem estava radiante de alegria. Ele rapidamente deixou a Floresta Pit, não querendo ficar lá mais tempo do que o necessário. Decidiu que a próxima vez que voltasse seria quando os pêssegos estivessem maduros. Agora que Ansem sabia como absorver as essências Life Geno, e seu anjo iria nascer de novo, seria mais fácil para ele pegar um pêssego do gigante místico pessegueiro. O anjo provavelmente terminaria sua evolução antes que eles estivessem maduros também. Com um superlutador como aquele ao seu lado, Ansem tinha certeza de que poderia pegar pelo menos um pêssego para si. De volta ao abrigo, Ansem não estava mais com pressa de retornar ao campo de gelo. Ele trouxe Sushelkial e Kivenzal para matar mais algumas criaturas. Ele queria treinar e aumentar suas habilidades de sobrevivência aqui no Santuário do Segundo Deus, permitir que o anjo terminasse sua evolução e esperar que os pêssegos amadurecessem na Floresta Pit. Irmão Mong, estamos prontos. Devemos sair agora. Em um abrigo real ao norte, Shen Yulan relatou com entusiasmo a Huang Yunlong. Seus preparativos foram verificados 2 vezes? Você confirmou que a essência Life Geno está na pessoa de Ansem? Huang Yunlong semicerrou os olhos, emitindo uma aura sinistra e maligna. Huang Yunlong foi um rei do norte por 60 anos. Sua riqueza era praticamente ilimitada e sua força excedia em muito as capacidades de Lu Hui, que havia se tornado famoso apenas alguns anos antes. Ele também tinha muitos subordinados fortes. Nossa informação não está incorreta. Não pode ser. Aqueles que plantamos no abrigo da deusa viram Ansem carregá-la com ele. Ele ainda não a absorveu, disse Shen Yulan. Ótimo. Reúna todas as nossas tropas. Vou libertar Ansem da essência Life Geno. Os olhos de Huang Yunlong estavam cheios de crueldade. Não se preocupe, irmão Long. Desta vez, todos atacaremos juntos. Com uma dúzia de elites que desbloquearam seu bloqueio genético e com sua ajuda, Ansem estará muito, muito morto. Shen Yulan deu muitos acenos confiantes enquanto falava. Lembre-se, tente cobrir nossos rastros da melhor maneira possível. Não podemos permitir que ninguém saiba que desocupamos nossas instalações no norte por um tempo. Não podemos assustá-lo, disse Huang Yunlong, enquanto continuava a apertar os olhos. Eu fiz arranjos, até mesmo Lu Hui não espera que estejamos lá. Quando ele suspeitar que algo está acontecendo, já teremos matado Ansem e levado sua essência Life Geno. Shen Yulan riu. Vamos sair. Huang Yunlong confiava plenamente nas habilidades de Shen Yulan, pois ele nunca o decepcionou ao longo dos anos. Capítulo 683 – O Anjo Evoluído. Alguns dias se passaram e o anjo já havia evoluído. Quando não estava no modo de batalha, não parecia diferente, ainda era Loli de cabelo preto. Mas quando seu modo de batalha estava ativado, ela era totalmente diferente. Ela tinha cabelos loiros ondulados e usava uma armadura que parecia jade. Até suas asas pareciam jade. A Adiraide parecia realmente sagrada e era difícil olhá-la nos olhos.
O estranho era que o Adiraide empunhava uma grande espada transparente. Era semelhante ao que Ansem a viu usar pela primeira vez quando se conheceram na Ilha Misteriosa. A única diferença era que isso parecia muito mais forte. A alma de uma fera de estimação pode acabar ficando assim. Ansem se perguntou, maravilhado. Esta foi a primeira vez que ele viu algo assim. Ansem logo percebeu, no entanto, que a espada larga não era simples como um item de equipamento. Uma peça de equipamento não pôde ser colocada dentro do Sea of Soul, e a grande espada desapareceu quando o Adiraide saiu de seu modo de batalha. Não era um equipamento comum. Vendo Adiraide em seu modo de batalha, como uma valquíria gloriosa, Ansem ficou em êxtase. A mera presença do Adiraide era intimidante o suficiente para os outros. Sua força também não poderia ser menor que a de uma supercriatura, isso era certo. Você finalmente chegou, disse Ansem, com lágrimas nos olhos. Ele queria beijar o Adiraide. Com o Adiraide ao seu lado, ele não precisava mais temer supercriaturas. Ele poderia entrar em batalha com eles, armas de fogo, sem se importar com o mundo. Mas agora, o foco de Ansem não era matar supercriaturas. Ele queria terminar rapidamente o primeiro nível do Dongguan Sutra e ver se ele poderia absorver a essência Life Geno do elefante de osso. Se as coisas fossem como ele havia imaginado, Ansem teria que ser seletivo quanto às supercriaturas com as quais ele escolheu lutar no futuro, caso contrário, não haveria sentido em combatê-los. Na manhã vermelha seguinte, Ansem estava sentado em uma colina enquanto praticava o Dongguan Sutra. Ele havia praticado meio ciclo quando suas sobrancelhas se ergueram com a sensação repentina de perigo se aproximando. Mas Ansem não entrou em pânico, então ele manteve sua prática do Dongguan Sutra, mesmo quando 12 pessoas o cercaram. Huang Yunlong e Shen Yulan se esforçaram muito na formulação e execução de seu plano de assassinato. Eles pensaram que precisariam se comprometer com uma grande luta se quisessem cercar Ansem. Mas eles foram capazes de caminhar até ele, enquanto ele permanecia sentado e se aquecendo na luz vermelha da manhã. Huang Yunlong e Shen Yulan quase não conseguiam acreditar em como sua operação parecia estar indo bem. Eles pensaram que uma elite como Ansem os detectaria a 100 metros de distância. E o fato de ele não ter fugido os surpreendeu ainda mais. Ansem, finalmente nos encontramos. Com tudo indo tão bem, Huang Yunlong ficou satisfeito. Ansem o ignorou. Ele estava terminando seu grande ciclo do Dongguan Sutra. Quando terminou, ele abriu os olhos para ver uma dúzia de pessoas ao seu redor, uma das quais era Huang Yunlong. Quem é você? Ansem observou todos e acabou em Huang Yunlong. Ele fez a pergunta enquanto se levantava. Eu sou do abrigo Cloud Dragon no norte, eu sou Huang Yunlong. Huang Yunlong se apresentou com orgulho. O que o pessoal do norte quer de mim, então? Ansem perguntou calmamente. Oh, nada grande. Estou apenas solicitando que compre sua essência Life Geno, disse Huang Yunlong, sorrindo. Quanto você está disposto a pagar? Ansem respondeu. Quanto? Shen Yulan quase caiu na gargalhada. Ele pensou que Ansem devia ser retardado, para fazer tal pergunta na situação em que se encontrava. Muito. Shen Yulan puxou sua carteira e jogou uma pequena nota de 10.000 no rosto de Ansem, rindo. Ele gostaria de jogar fora uma nota ainda menor, mas, por mais rico que fosse, era a menor que tinha. Vale mais do que isso, Ansem respondeu calmamente, sem nenhum desvio em sua emoção. Ele não estava bravo, de jeito nenhum. Ele não se atreveu a anunciar que havia obtido pontos Super Geno antes, porque sabia que outros viriam atrás dele. Agora que o gato estava fora do saco, não demorou muito para que alguém tentasse prejudicá-lo, tudo para recuperar a essência Life Geno que ele possuía. A formação era bastante grande. Havia uma dúzia de pessoas, cada uma com uma presença imponente e intimidadora. Eles não eram evolutores comuns. Se ele foi capaz de trazer tantos lutadores fortes para lutar contra Ansem, ele tinha que ser um homem que possuía muito poder.
Ele também tinha que ser um homem cruel, do tipo que golpeava com absolutos e garantias de morte. O valor do item não cabe a você decidir. Se eu quiser comprá-lo de você, você terá que vendê-lo e aceitar o preço que proponho. Huang Yun não parecia insensível. Ele não disse muito mais. Ele então simplesmente gesticulou com a mão, sinalizando para uma dúzia de lutadores para desbloquear seus bloqueios genéticos e correr em direção a Ansem. Claramente, eles queriam matar Ansem. E isso era tudo o que eles precisavam fazer, se desejassem possuir a essência Life Geno. A essência Life Geno não poderia ser colocada no Sea of Soul, e nem Ansem poderia consumi-la. Estava em disputa. Embora Ansem soubesse que eles eram fortes, ele não esperava que todos tivessem desbloqueado seus bloqueios genéticos. Com um poder como este, o homem estava indo muito bem para si mesmo no santuário do segundo Deus. Sem a ajuda das grandes famílias e organizações proeminentes da Aliança, era difícil reunir uma dúzia de elites com bloqueios de genes desbloqueados. No passado, Ansem teria acreditado ser difícil lutar contra esses agressores. Afinal, ele só tinha 2 punhos. Estar cercado por uma dúzia de elites com bloqueios de genes desbloqueados, sair vivo seria difícil. Mas agora as coisas eram diferentes. Agora, ele tinha seu Air ID de batalha. Os super-animais de estimação tinham o potencial de serem tão fortes quanto as supercriaturas. Não importa o quão fortes essas elites fossem, se não pudessem matar uma supercriatura, não poderiam matar um Adiraide. Vendo que essas pessoas cruéis queriam matá-lo, Ansem não respondeu mais. Tudo o que ele fez foi convocar seu Adirid. A Adiraide empunhava uma grande espada enquanto batia as asas. Era como uma deusa sagrada, aparecendo na frente de Ansem. Ela olhou friamente para Huang Yunlong e seu povo. Huang Yunlong viu o Adiraide e ficou chocado. Eles pensaram que Ansem estava apenas invocando um espírito, já que animais de estimação humanoides eram muito raros. Eles nunca esperaram isso. Mas eles não entenderam por que Ansem estava invocando um espírito. Se fosse um espírito real, não era nada para eles. Mesmo os espíritos não podiam lutar contra tantos lutadores talentosos. Não duraria um segundo. Se Ansem estava usando um espírito para ganhar tempo para escapar, ele era muito ingênuo. Capítulo 684 – O Anjo Assustador. Embora Lu Hui fosse apenas o líder da equipe de reserva da Força Blue Blood, ainda era uma posição elevada, representativa de suas habilidades. Huang Yunlong fez o possível para esconder a presença de seu povo, mas quando eles entraram no território de Lu Hui, não passaram despercebidos. Lu Hui foi inteligente o suficiente para determinar o motivo pelo qual eles vieram. Tinha que ser algo tão valioso quanto a essência Life Geno de Ansem, para Huang Yunlong arriscar tudo. Lu Hui sabia que Ansem estava atualmente em seu território, mas não estava com pressa de encontrá-lo e cumprimentá-lo. Ele sabia que para pessoas como Ansem, tais gestos significavam muito pouco, ações falavam mais alto que palavras. Mas durante o tempo em que Ansem esteve lá, Lu Hui não conseguiu encontrar a oportunidade de fazer algo significativo em seu nome. Isso foi, até a chegada de Huang Yunlong. Lu Hui alistou alguns de seus principais homens e foi para perto de onde Ansem estava passando a manhã. Ele não correu para encontrar Ansem ou dizer qualquer coisa, ele apenas esperou. As pessoas ficavam mais gratas quando estavam desesperadas. Lu Hui planejou esperar até que Ansem se encontrasse cercado por Huang Yunlong, então lançar um ataque que salvaria sua vida. Uma ação tão ousada seria muito mais valorizada e apreciada do que se ele simplesmente informasse Ansem sobre uma próxima tentativa de assassinato. Lu Hui e seu povo estavam à espreita em uma floresta próxima. Quando ele viu que Huang Yunlong havia trazido uma dúzia de evolutores com bloqueios de genes desbloqueados para assassinar Ansem, ele ficou chocado. Ele havia trazido um poder terrível, e Lu Hui imaginou que Huang Yunlong deveria ter esvaziado toda a força de seu território para derrubar Ansem. Ele estava tão desesperado que estava disposto a arriscar tudo para obter a essência Life Geno.
Lu Hui franziu as sobrancelhas e deu uma olhada ao seu redor, ponderando se ele havia trazido pessoas suficientes ou não. No momento em que Lu Hui planejava correr para o lado de Ansem e defendê-lo, ele viu que havia convocado um Adiraide. Quando Lei Envu pôs os olhos nele, ficou surpreso. Com muita surpresa, ele disse, de jeito nenhum ele vai usar esse espírito para vencê-los, certo? No segundo seguinte, o Adiroide se moveu. Enquanto a dúzia de guerreiros procurava atacar, a Adiraide bateu as asas e levantou o voo. Ela voou para o homem que estava mais próximo e atacou com sua grande espada transparente. O homem empunhava uma grande lança e seu corpo estava esquentando, emitindo uma névoa branca. Ele era um evoluidor que podia controlar o elemento calor. Mas o Adiraide era muito rápido e ela o assustou. Ele levantou sua lança para bloquear seu ataque. O Adiraide parecia frio, como uma deusa que era pura e livre até mesmo da menor partícula de poeira. Ela baixou sua grande espada feroz. Golpear! O homem e a lança foram cortados ao meio pela feroz espada longa. Sangue e órgãos caíram por toda parte, mas nenhuma única gota tocou o Adirais. Sob a luz da manhã, o Adiraide ainda parecia o mesmo. Por mais má que ela parecesse e agisse, ela também parecia ser agraciada com um olhar santo e angelical. Naquele breve momento, todos os outros evolutivos ficaram subitamente petrificados. Huang Yulong, Shen Yulan, Lu Hui e Lei Envu estavam congelados. Ninguém esperava que uma elite, que havia desbloqueado seu bloqueio genético, fosse morta de maneira tão terrível. Aconteceu tão inesperadamente, que deu a eles todos os gebis e ebi. Um segundo depois, Adiraide bateu as asas novamente. Seu belo corpo voou pelo ar e se teletransportou antes de outro lutador. Ela teceu sua grande espada, sem esforço. O lutador estava vestido com uma armadura pesada e carregava um grande escudo. Quando ele viu a espada do Adiraide vindo em sua direção, ele gritou e ergueu sua murada para desviar o ataque. Golpear! O grande escudo grosso foi cortado ao meio, e o vento suave acariciou a cabeça do evoluído em sua subida e descida subsequente, livre dos ombros aos quais pertenceu. Impossível! Os olhos de Huang Yunlong se arregalaram. Seu rosto estava distorcido com uma surpresa horrível, e o medo penetrou em seu coração para lançar suas primeiras raízes sufocantes e emaranhadas. O homem que usava o escudo chamava-se Dooku. Ele tinha uma habilidade chamada Platinum Body. Quando ele abrisse seu bloqueio genético, seu corpo endureceria como platina. Com armadura e escudo de sangue sagrado, sua defesa era incomparável. Ele era um dos mais fortes entre os evolutivos, mas foi decapitado em menos de um momento. Até mesmo sua armadura e escudo foram reduzidos a estilhaços, para grande medo de todos que testemunharam. Shen Yulan e todos os outros sabiam o quão poderoso Dooku era. Depois de ver tal pessoa ser morta tão facilmente, o medo que estava começando a dominar os corações de todos acelerou. Ninguém podia acreditar que Dooku havia sido morto dessa maneira, e até mesmo Lu Hui e Lei Envu estavam tão chocados e pasmos quanto aqueles que agora tinham que enfrentar a ira do Adiraide. As capacidades do espírito estavam muito além do que qualquer um esperava dele, e nunca antes eles estiveram tão errados. Oh meus dias! Isso é realmente apenas um espírito? Lei Envu deixou escapar com os olhos arregalados. Ninguém poderia responder a ele. Espíritos poderosos existiam, mas raramente os humanos tinham a chance de vê-los. Eles também nunca tinham visto espíritos fazerem votos. Ninguém esperava que Ansem possuísse um espírito tão aterrorizante quanto aquele. Recuar. Retirar. Huang Yunlong não esperou mais, pois se virou e tentou fugir. A coisa que parecia um anjo era muito mais forte do que ele esperava. Era mais assustador do que uma supercriatura, e sua chance de matar Ansem caiu rapidamente para zero. Antes de Huang Yunlong latir sua ordem, no entanto, todos já haviam começado a correr. Todos eles desejavam que pudessem crescer mais pernas, para que pudessem deslizar com mais facilidade. Eles tiveram sorte de estarem vivos,
enfrentando uma criatura tão temível. Eram elites que sobreviveram a muitas batalhas e encontros de proporções aterrorizantes ao longo dos anos. Alguns dos evolutivos também seguiram Huang Yunlong por muitos e muitos anos. Eles já conduziram operações que lidavam com a caça de supercriaturas. Mas o Adiraide era mais assustador do que qualquer criatura que eles haviam enfrentado antes. Quando perseguiam supercriaturas, eles conduziam e orquestravam as batalhas. As lutas foram selecionadas porque eram os caçadores. Mas a mulher de aparência angélica tinha inteligência e habilidade humanas, e desta vez, eles eram a presa. Eles estavam assustados além da crença. Agora sem coragem, eles fizeram o que puderam para fugir e se libertar disso. Ansem poderia usar sua mente para controlar o Adiraide. Ela bateu as asas e alcançou Shen Yulan. Seu rosto perdeu completamente a cor e ele se arrependeu da maneira como zombou de Ansem. Ansem o estava recuperando por seu despeito, e foi por isso que ele foi o primeiro a ser perseguido. O corpo de Shen Yulan explodiu com poder e ele tentou escapar do ataque do Adiraide. De nada adiantou, porém. Ele foi cortado em dois. Antes de sua morte, tudo o que ele podia fazer era choramingar. Não houve grito de morte ou palavras finais, Ansem havia tirado esses direitos. O anjo Adiraide não parou por aí, no entanto. Sob o comando de Ansem, ela foi atrás de Huang Yunlong. Ansem não se importava com quem ele era. Ele não se importava com sua família ou passado. Ansem queria enviar uma mensagem a todos na aliança. Ele queria dizer a todos que, se mexessem com ele, acabariam morrendo de maneira horrível. Capítulo 685 Chocando a aliança novamente. Huang Yunlong foi o campeão do norte e o melhor evoluidor humano, nem mesmo Ansem poderia vencê-lo facilmente. Mas antes do Adiraide, sua personalidade havia murchado para a de um canário em fuga. O Adiraide o alcançou facilmente. Alguns cortes e fatias removeram sua armadura. Então, seu capacete foi removido, o que chegou terrivelmente perto de arrancar seu couro cabeludo junto com ele. Ansem! Huang Yunlong, entre suas evasivas e súplicas, gritou e ganiu enquanto tentava escapar. Ansem franziu a testa, pois já tinha ouvido falar sobre a Legião de Sangue antes. Quando os humanos entraram pela primeira vez em sua era interestelar, eles experimentaram muitos eventos únicos e encontraram uma variedade de espécies diferentes. Proporcionou uma grande expansão para a compreensão da humanidade sobre a vida e sua própria existência. Isso também levou à formação de diferentes religiões e dogmas. A Legião de Sangue era uma dessas organizações religiosas. Ansem tinha ouvido falar que a Legião de Sangue era responsável por um dos maiores eventos da Aliança. Foi necessária força letal para suprimi-los, e eles foram rotulados como um culto. Eles foram supostamente exterminados, sem deixar vestígios. Mas nos últimos 100 anos, a popularidade da Legião de Sangue aumentou mais uma vez. Muitas pessoas foram contatadas por missionários da suposta Legião de Sangue, em uma onda de recrutamento. Suas atividades foram vistas de forma negativa e, nos últimos anos de seu ressurgimento, muitas pessoas morreram por sua lealdade ao culto. Muitos outros não perderam suas vidas, mas sim seus bens, riquezas e posição social. Tudo o que definia quem eles eram, foi anulado depois de se tornar um membro. Ansem não esperava que Huang Yunlong tivesse laços com a Legião de Sangue, mas isso não mudou nada. Não importa quem ele fosse, Ansem tinha que acabar com ele. Se ele não cortasse a cabeça dessa cobra, as pessoas pensariam que Ansem era mole, e outros poderiam tentar ir atrás dele também. Ansem decidiu viver como um homem. Huang Yunlong foi o responsável pelos acontecimentos do dia. Ele queria que a morte de Huang Yunlong alertasse outros que um dia poderiam tentar fazer o mesmo. Huang Yunlong gritou, mas Ansem não se importou. Ele apenas assistiu friamente enquanto o Adiraide cortava, cortando pouco a pouco. Huang Yunlong era da elite, depois de 30 golpes, ainda não havia caído. Mesmo Ansem não era muito mais forte que ele.
Mas enfrentando Adiraide, Huang Yunong não teve chance. A morte seria a única solução para seu encontro com ela. Seus ferimentos o atrasaram, e o que aconteceu a seguir foi inevitável. Sua cabeça foi decepada. Ele nem teve tempo de fechar os olhos antes de ser decapitado. Seus olhos abertos falavam de como ele se sentia, nos momentos finais antes de sua morte. Ele estava com raiva e não achava justo o que estava acontecendo com ele. Lu Hui e Lei Engel ficaram paralisados enquanto assistiam. O mestre do norte, Huang Yunong, que reinou no norte por 60 anos, foi morto assim. E uma dúzia de evolutores que abriram seus bloqueios de genes foram combatidos por uma criatura com aparência de anjo sob o comando de Ansem. Apenas 6 conseguiram escapar de sua ira. Ansem nem precisou sujar as mãos. A criatura com aparência de anjo entregou os resultados assustadores que ele desejava em seu nome. Que diabos é aquela coisa? Lei Engu ficou pasmo. Ele foi incapaz de determinar se o Adiraide era de fato um espírito. Mesmo que fosse, ele não acreditava que seguiria os comandos de qualquer humano. Na luz vermelha da manhã, o Adiraide parecia uma figura sagrada, manchada com uma corrupção maligna. Vamos! Lu Hui ordenou que seu povo partisse. Ele estava preocupado que, se eles permanecessem lá, Ansem pudesse entender mal o significado de sua presença. Se Ansem acreditasse que eles estavam com Huang Yunong, eles não terminariam melhor. A criatura com aparência de anjo era muito assustadora. Para as pessoas que fugiram por uma grande distância, Ansem não ordenou que o Adiraide o seguisse. Ele então olhou na direção de Lu Hui. Depois disso, ele foi vasculhar e ver o que poderia encontrar nos horríveis restos daqueles que haviam sido mortos. Nada. A maioria trazia um bolsinho de moedas, com algum dinheiro e seus cartões dentro, mas era só. Ansem deu uma olhada nas cartas de Huang Yunong e Shen Yulan. Entre eles, ele viu o símbolo do gato de 9 vidas. Bland Legion, existe alguma conexão entre ela e o Nine Life Cat? A expressão facial de Ansem era complicada, sem saber se isso era ou não apenas uma coincidência. Mas Ansem nunca tinha ouvido falar da Bland Legion fazendo uso do Nine Life Cat como uma forma de símbolo. Ele lembrou que a Legião de Sangue acreditava no Deus do Sangue, no entanto. Era um Deus que podia controlar o poder do sangue das criaturas. Além de Huang Yunong e Shen Yulan, nenhum dos outros tinha o mesmo cartão. Ansem então montou uma pira. Depois de queimar todos os cadáveres, ele saiu. A batalha em que Huang Yunong foi morto em sua tentativa de assassinar Ansem chocou toda a aliança. Por causa da essência Life Geno, muitas pessoas ficaram de olho em Ansem. Ninguém esperava que Huang Yunong fosse o primeiro a tentar tomá-lo. Muitas outras facções se sentiram aliviadas. Muitos fizeram planos para fazer o mesmo que Huang Yunong fez e ficaram felizes por ele ter tentado tal coisa primeiro. Se fossem, teriam apenas trocado de lugar e seriam os mortos. A criatura que se parece com um anjo, isso é um espírito? Se fosse um espírito, seria indestrutível. Seria 1000 vezes mais difícil do que caçar uma supercriatura, com certeza. Como Ansem veio ter algo assim em sua posse? Muitas facções e organizações ficaram chocadas e tentaram fervorosamente adivinhar o que o anjo poderia ter sido. A maioria deles acreditava que era uma alma de besta, enquanto alguns continuaram pensando que era um espírito. Não importa o que fosse, no entanto, todos sabiam que com tal criatura ao seu lado, Ansem era invencível no santuário do segundo Deus. A menos que alguém tivesse o plano de assassinato mais perfeito, matá-lo seria impossível. O que aconteceu com Huang Yunong alarmou a todos. Muitas pessoas que planejavam assassinar Ansem agora perceberam que fazê-lo em um abrigo era impossível. Matá-lo na aliança seria o único jeito. Mas atacar Ansem na aliança seria difícil. Todos acreditavam que Ansem era da família Ji. Ele também fazia parte da equipe de operações de segurança especial, que tinha laços profundos com a família Qin. Com um histórico como esse, a maioria dos ataques contra ele seria inútil.
Depois que Ansem voltou, ele contatou Ji Yanran. Ele disse a ela que ela poderia estar encarregada da essência de urso gelado Life Geno. Ele tinha sido incapaz de absorver a essência Life Geno até agora, então era inútil para ele mantê-la agora. Principalmente porque tudo o que fazia era atrair o ciúme e a ira dos outros. Se Ansem desse para a família Ji, as pessoas saberiam que ele não poderia absorver a essência Life Geno e isso os impediria de incomodá-lo. Ele não tinha medo de lutar, mas as tentativas de assassinato eram difíceis de evitar. Na aliança, ele não era invencível. Não fazia sentido ser morto por um item que não tinha valor para ele. Ansem queria saber se havia alguma maneira de absorver a essência Life Geno, no entanto. Com seu próprio conhecimento e riqueza, sua capacidade de realizar testes e experimentos era limitada. Portanto, fornecê-lo a famílias Ji foi o melhor curso de ação. Ele pensou em vender as essências Life Geno de primeira geração que ele não poderia absorver para outros. Esses itens provavelmente também seriam inúteis para eles, mas pelo menos ele ganharia muito dinheiro. Capítulo 686 – Pessegueiros Maduros. Papai, você com certeza tem muito tempo livre recentemente. Ji Yanran sorriu para a imagem de Ji Rosen no chat de vídeo. Não posso evitar, meu futuro genro é talentoso demais. Ji Rosen parecia estar brincando. O que ele fez agora? Ji Yanran piscou para parecer que não sabia, apesar do fato de Ansem já ter contado a ela. Ele não te contou? Ele usou um espírito para derrotar uma dúzia de elites e Huang Yunlong, disse Ji Rosen. Só ouvi dizer que ele usou uma alma animal de estimação humanoide para matar um bando de ladrões que tentaram roubá-lo, disse Ji Yanran, sorrindo. Ladrões, hein? Ji Rosen sorriu e perguntou a ela, filha, você perguntou a ele em que nível está a alma da besta? A alma da super besta, Ji Yanran respondeu com certeza. Então, é uma alma de super besta? Ji Rosen já havia adivinhado isso, mas ainda ficou surpreso ao ouvir isso confirmado. Para Ansem ter uma alma de fera assim, ele tinha que ter matado pelo menos uma outra super criatura. Era difícil não se surpreender com isso. A família Ji gastou muita riqueza para financiar a morte de apenas uma super criatura, e isso foi no santuário do primeiro deus. Ansem havia matado pelo menos 2 supercriaturas no santuário do segundo deus, sozinho. Esse era o tipo de objetivo que muitas famílias vinham tentando alcançar nas últimas gerações. Ter um super animal de estimação e criá-lo para um modo de batalha foi um investimento muito melhor do que a super armadura de Ji Qing. A dádiva do poder que Ansem recebeu funcionar excepcionalmente bem ao enfrentar outras supercriaturas no futuro. Com aquele super animal de estimação ao seu lado, Ansem com certeza mataria muito mais super criaturas a partir de agora. E a super armadura de Ji Qing não a ajudou muito, no geral. Ansem disse a você quantas super criaturas ele realmente matou? Perguntou Ji Rosen. Ele matou 2 no total. Ji Yanran apenas disse a seu pai o que Ansem havia dito a ela. Ansem colocou a morte do pavão de Adei no anjinho. Ji Rosen suspirou e disse, achei que Ji Qing teve sorte, mas a sorte de Ansem excede em muito a dela. Aquele super animal de estimação acabou de evoluir para o modo de batalha, e Ansem ainda não a trouxe para lutar contra nenhuma outra super criatura. A morte de Huang Yunlong ocorreu no que foi praticamente seu primeiro teste. Ji Yanran riu. Ela continuou dizendo, e Ansem disse que nos fornecerá a essência do urso gelado. E quais são as condições de tal oferta? Perguntou Ji Rosen. Pai, não diga isso. Por que haveria quaisquer condições ou amarras? Ele apenas disse que era um presente para mim e eu posso fazer o que quiser com ele. Ji Yanran piscou. Realmente não há condições? Ji Rosen perguntou novamente, com muita surpresa. Não há. Mas porque ele tem sido tão bom para sua filha, você não pode se permitir ficar em dívida com ele, Ji Yanran sugeriu maliciosamente, agindo de maneira fofa. Este Ansem é um cara inteligente, eu vou dar isso a ele.
dar a você como um presente, sem dúvida, o beneficiará mais do que se ele fosse vendê-lo para nós. Ji Huozhen sorriu e terminou dizendo, ele tem muito bom senso para pensar dessa maneira. Ele não é alguém que anseia por um pequeno lucro a cada chance que tem. Eu sei, não sou cego. Você não achou que eu escolheria um tolo, não é? Ji Yanran sorriu e começou a dizer, Ansem me disse que ficará no campo de gelo e que podemos pegar a essência Life Geno sempre que quisermos. Claro. Diga ao pequeno que a família Ji não aceita caridade, e as coisas não são aceitas sem algo dado em troca. Vou voltar e conversar com seu tio. Daremos a Ansem uma recompensa razoável por este presente. Não se preocupe. Ji Huozhen então parou um pouco antes de perguntar, e diga ao pequeno que a família Ji está solicitando formalmente a oportunidade de cooperar e caçar uma super criatura juntos, em uníssono. Se ele estiver interessado, tenho certeza que iremos ter muito a discutir. E em relação a essa outra essência Life Geno? Ansem concordou em vendê-lo para a família Qin, respondeu Ji Yanran imediatamente. A família Qin. Ji Huozhen abaixou a cabeça para pensar um pouco e continuou dizendo, nada mal. Ele está com a cabeça no lugar certo. Ele com certeza sabe o que está fazendo. Ji Yanran não mentiu. Ansem estava realmente planejando vendê-lo para a família Qin. Afinal, ele não poderia absorver a essência Life Geno de uma super criatura de primeira geração, e segurá-la só deixaria os outros com inveja. Ele também maximizaria o lucro que poderia receber vendendo-o o mais cedo possível. Ansem fazia parte da equipe de operações de segurança especial e cuidava de sua família. Considerando seu relacionamento com Qin Xuan, ele quase foi obrigado a vendê-lo para a família Qin. A notícia da venda das duas essências Life Geno, e o fato de ele estar de posse de um super bichinho, viraram fatos notórios na Alliance. Muitos oficiais-chave e oficiais de facções ficaram abalados com a notícia. Muitas pessoas que conheciam Ansem de forma mais próxima foram questionadas sobre ele. Ele tinha mais essências Life Geno? Ele estaria disposto a cooperar, talvez até mesmo ajudar a caçar uma super criatura? A resposta de Ansem, claro, foi não. Ele rejeitou todos os pedidos e permaneceu no abrigo, recusando-se a ir a qualquer lugar. Tudo o que ele fez foi praticar seu Dongguan Sutra enquanto esperava os pêssegos amadurecerem. Mesmo estando no abrigo da deusa, Ansem ainda sentia a coceira de numerosos olhos observando-o onde quer que fosse. Ele supôs que esse era o preço de ser famoso. Mas, no geral, Ansem se importava pouco. Um mês depois, aproximava-se rapidamente a época de amadurecimento dos pêssegos. Ansem convocou Beetli Knight para se camuflar enquanto estava no abrigo, para que pudesse escapar sem ser visto. O mundo inteiro estava prestando atenção a cada movimento de Ansem. Ter um super animal de estimação fez dele o foco de todos. Ninguém perderia o ritmo quando se tratasse de sua movimentação e negociação, indo e vindo. Isso era especialmente verdadeiro quando se tratava da luta de supercriaturas. Se Ansem fosse visto caçando uma supercriatura, inúmeras pessoas iriam visitá-lo, usando uma enxurrada de desculpas esticadas para explicar por que ele deveria vender uma essência Life Geno para eles. Ansem não se importava em vendê-los, mas não queria vendê-los para qualquer um. Independentemente disso, foi principalmente por isso que ele escolheu fugir sem deixar rastros para os outros seguirem. Para obter a fruta mística do pessegueiro gigante na Floresta Pit, Ansem trouxe a raposa prateada e o anjinho. Ele queria pegar um pêssego para ver se conseguia desbloquear o primeiro nível do Dongguan Sutra. Entrando na Floresta Pit mais uma vez, Ansem teve muito mais coragem. Mesmo que a Cobra Rosa trouxesse um exército com ele, ele estava confiante de que poderia matar todos eles, com a raposa prateada e o anjinho ao seu lado. Mas nada disso aconteceu. A presença da raposa prateada enxotou todas as criaturas ao longo do caminho, o que desapontou Ansem. Ele estava ansioso pela possibilidade de matar uma série de cobras de sangue sagrado, para que pudesse devorá-las e chegar mais perto de maximizar seus pontos genosagrados. Mas, por alguma razão,
a cobra rosa e sua legião de serpentes rastejantes não apareceram até que ele chegasse à árvore gigante. Capítulo 687 – Pêssego no galho. A legião de cobras havia se reunido ao redor do místico pessegueiro. Ansem também viu o urso preto e seu filhote lá. Uma besta azul e uma espécie de guindaste também estavam lá. Todas as criaturas que ele encontrou na árvore da última vez, menos o elefante de osso, estavam aqui na árvore mais uma vez. A chegada de Ansem não foi sem problemas, no entanto. Sua chegada gerou inquietação com a cobra rosa e sua legião. E de fato, a legião de cobras não se dispersou com a chegada da raposa prateada. Quando Ansem chegou, todas as cobras levantaram suas cabeças, como se para avisar Ansem para não pisar mais perto. A cobra rosa estava sentada sobre a titamboa como antes. Encarou Ansem com olhos frios e venenosos, era evidente que não havia esquecido quem ele era. Mas por algum motivo, a cobra rosa evitou Ansem e não atacou. Esse comportamento surpreendeu. O filhote preto, por outro lado, parecia encantado ao ver Ansem surpreso, correu para os pés de Ansem, ignorando a legião de cobras. Com um pouco de observação, Ansem notou que o filhote havia crescido desde a última vez que se encontrou. Tinha crescido rápido. Quando o filhote alcançou Ansem, ele correu em círculos e farejou ao redor dele. Então, sinalizou para Ansem se sentar ao lado do grande urso. Ansem, dando uma olhada no pessegueiro, notou que ainda não havia pêssegos nele. Ele observou por um tempo, mas então, depois de algum tempo, notou 2 pêssegos se manifestando entre as folhas verdes. Eles eram do tamanho de ovos de avestruz. Os pêssegos eram vermelhos por baixo e claros por cima, eles pareciam estar prestes a amadurecer. Uma árvore tão gigante só produziu 2 pêssegos. Ansem olhou para a esquerda e para a direita e, de fato, o pessegueiro místico produziu apenas 2 pêssegos. Um estava pendurado na ponta do galho e o outro um pouco mais acima. As supercriaturas que se reuniram lá olharam para os pêssegos. O anjinho e a raposa prateada eram quase tão poderosos quanto os 2 ursos, em comparação. Ansem sozinho quase poderia igualar o poder da raposa prateada e apostou que poderia derrotar pelo menos 2 supercriaturas ao soco de pegar os pêssegos. Ansem então deu uma olhada em sua competição: cobra rosa, besta azul, guindaste, ursinho e urso grande. Eram 5 supercriaturas, e contra a legião de cobras ali, seria difícil pegar os pêssegos. Ansem aproximou-se do grande urso, que estava sentado longe do pessegueiro. Estranhamente, nenhuma das supercriaturas tentou se aproximar da árvore. Eles o circundaram, quase como se houvesse um raio do qual eles deveriam estar fora. Isso confundiu Ansem vendo 2 pêssegos na árvore, um na ponta do galho e o outro um pouco acima, ambos brilharam como uma fruta do próprio pomar do céu. Eles exalavam um cheiro agradável, um cheiro ainda mais agradável do que o cheiro das flores de pêssego. Mas, apesar da perspectiva tentadora de os pêssegos estarem ali para serem pegos, nenhuma criatura ousou fazer um movimento. Era como se eles não estivessem com pressa de pegá-los. O urso preto estava caído no chão da floresta Pit, mas olhou para cima, aparentemente focado nos 2 pêssegos. Mas olha tudo o que fez, e certamente não parecia pronto para pegá-los. A cobra rosa e a besta azul tinham a mesma aparência. A garça estava empoleirada em um pessegueiro próximo, mas ainda longe da mística árvore gigante. O filhote continuou a circular Ansem, mas então parou para olhar para a raposa prateada que estava descansando no ombro de Ansem. Parecia realmente interessado na criatura, pois não conseguia parar de olhar. Estranho. Esses pêssegos vão amadurecer, então por que eles estão mantendo distância? Eles não deveriam estar competindo por eles agora? Eles não estão com medo de que alguém os roube? Ansem olhou para o pessegueiro místico e começou a sentir como se algo estivesse errado. Ele usou o Jadeskin para desbloquear seu bloqueio genético e aumentar seus sentidos. Embora ele ainda não tivesse o 8º sentido, seus sentidos e percepções ainda excediam os das supercriaturas.
Ansem usou suas novas funções sensoriais para inspecionar o pessegueiro e seu rosto parecia horrorizado. Através do uso de seus sentidos aguçados, ele percebeu que havia algo errado com o pessegueiro místico. Na árvore havia algo muito pequeno, mas era algo vivo que se movia. Na verdade, havia muitos deles, e eles estavam se movendo por toda parte. Ao observar o galho que segurava os pêssegos, Ansem pôde vê-los rastejando como formigas. Só de ver isso fez sua cabeça coçar. Insetos? Por que há tantos insetos estranhos na árvore? Ansem ficou chocado. Os insetos eram tão pequenos, mas a árvore era enorme. Eles cavaram debaixo da casca da árvore e com visão mediana, você não poderia dizer que eles estavam lá por simples observação. Se não fosse pelo bom senso de Ansem, ele não teria notado a presença deles, mesmo que fosse ficar bem na frente da árvore. O que são esses insetos? Até as supercriaturas os estão evitando. Eles nem se atrevem a chegar perto. Ansem franziu a testa. Ansem tinha certeza da última vez que esteve aqui na árvore, não havia insetos. Caso contrário, ele saberia sobre eles vindo aqui. Ele estava praticando Dongguan Sutra por um longo tempo sob os galhos daquela grande árvore, então não havia como ele evitar senti-los durante aquele tempo. Estranho. De onde vieram todos esses insetos? Não tem como eles serem supercriaturas, não é? Mas por que as supercriaturas têm medo deles? E por que eles evitam chegar perto da árvore? Ansem refletiu sobre a situação peculiar. Ansem então se lembrou da vez em que conseguiu a princesa Injang. Ela informou Ansem sobre a natureza da mãe de Silver Beetle da classe de sangue sagrado. Talvez os insetos não fossem muito diferentes do besouro prateado. Ela explicou que os besouros prateados menores eram pouco mais que armas, criadas pela mãe. Eles não eram criaturas vivas reais. Se esses insetos foram capazes de criar as supercriaturas que assustavam, a mãe dos insetos também pode ter sido uma supercriatura. Se isso for verdade, isso é uma má notícia. Uma supercriatura que pode produzir incontáveis insetos menores será um inimigo terrível. Estremeço só de pensar. Ansem então sentiu o chão, mas suas habilidades ainda eram um pouco limitadas, pois ele ainda não havia desbloqueado totalmente o oitavo sentido. Portanto, ele não conseguiu descobrir o que estava acontecendo sob a terra. Incapaz de determinar onde a mãe poderia estar, Ansem voltou seu olhar para os insetos menores na árvore. Eles estavam dentro da casca, comendo-a. Embora eles não comessem muito, ainda era chocante ver. O pessegueiro místico era algo sagrado. Era algo que até as supercriaturas admiravam muito. Foi uma surpresa ver esses bichos comendo e profanando assim. Ansem, sendo incapaz de descobrir o que eram os insetos, era como os ursos agora. Ele permaneceu imóvel, olhando para a árvore, sem ousar se aproximar. Eles apenas esperaram até que estivesse maduro. Alguns dias depois, o pêssego na parte superior do galho já havia se tornado jade. Estranhamente, emitia uma névoa vermelha. Uma presença sagrada emergiu do pêssego como jade também. O cheiro era levado pelo vento, cobrindo as próximas centenas de quilômetros com sua agradável fragrância. Capítulo 688 – Pegando o pêssego sagrado. O pêssego inferior era diferente do pêssego superior. O pêssego inferior era principalmente verde pálido e apenas um pouco vermelho. Parecia que ainda levaria algum tempo para amadurecer. A legião de cobras estava ficando ansiosa e irritada. Na impaciência, eles começaram a se aproximar do pessegueiro, bem devagar. A cobra rosa cavalgava a cabeça de uma titamboa, que voava em círculos de mais impaciência. Parecia que queria se lançar no pêssego superior, que parecia quase maduro. Mas ainda não, mostrou contenção devida por causa de seu medo. A besta azul, descansando no galho de uma árvore, saltou. Ele caminhou para frente e olhou para as regiões superiores da árvore, onde o pêssego pendia. Seus olhos brilhavam em uma cor azul, mas novamente,
mesmo esta criatura não se atreveu a se aproximar totalmente da árvore. A garça voou do galho em que estava empoleirada e circulou os céus acima da árvore. Não chegou muito perto do pêssego, apesar de seu desejo óbvio por ele. O grande urso preto ficou de pé nas patas traseiras, olhando para o pêssego como todos os outros. Também não se arriscou um único passo à frente. Ansem observou como todas as criaturas ficavam cada vez mais impacientes. Eles desejavam muito pêssego, mas estavam em conflito com o medo que os impedia de seguir em frente. Ansem ficou surpreso com a cena e isso deixou ainda mais intrigado com a natureza dos insetos. De onde eles vieram, para possuir tanto poder que assustaram as supercriaturas? Depois de um tempo, a maravilha do delicioso perfume da fruta atingiu seu apogeu, e a névoa vermelha que o pêssego emitia cobriu toda a fruta e começou a se assemelhar a uma luz sagrada. O pêssego ficou transparente e Ansem pôde ver como era suculento por dentro. A tentação de cravar os dentes nisso, independentemente da perspectiva de morte subsequente, era real. Naquela tarde, o pêssego começou a brilhar. Um símbolo, composto de luz, apareceu em sua pele. Naquele momento, os insetos enlouqueceram e subiram a árvore como a maré do mar. Como uma sombra, eles subiram até o pêssego. Eles eram como uma nuvem líquida turva. Se ele olhasse mais de perto, poderia ver os vastos enxames de insetos que se empurravam e se espremiam em uma agitação para alcançar o pêssego. Apesar de verem o pêssego cair nas mãos dos bichos, as supercriaturas ainda hesitavam. Ansem cerrou os dentes, convocou suas asas e Rex-Spike partiu em direção ao pêssego. O movimento de Ansem foi como a virada do primeiro dominó. A cobra rosa gritou e saltou em direção ao pêssego, ao lado de sua legião de outras cobras. A besta azul rugiu, moveu seus 4 membros e correu em direção ao pêssego. A garça era como uma flecha, descendo do céu, apontada para o pêssego. O urso preto e seu filhote rugiram para o céu e pularam em direção à árvore. Seu medo dos insetos ainda era aparente, mas eles não estavam dispostos a deixar o pêssego ir tão facilmente. Os insetos estavam cientes de Ansem e das supercriaturas vindo em sua direção, então eles farfalharam suas pequenas asas e decolaram como fumaça negra. Eles saíram da casca como uma nuvem escura, prontos para uma luta de cães com as criaturas. Ansem balançou seu Flaming Rex-Spike e o fogo incinerou enxames de insetos miseráveis, que choveram no chão como uma chuva de fogo. Eles não foram mortos, mas não podiam mais voar. Havia muito mais bugs além dos que foram atingidos, no entanto, e muitos outros abriram caminho ao redor do pico Rex de Ansem. Os insetos eram muito pequenos e uma arma como Rex-Spike não poderia bloqueá-los facilmente. De repente, a raposa prateada guinchou ao se deitar no ombro de Ansem. Um raio prateado incinerou os insetos que vinham atrás de seu mestre. Ansem ficou grato pela raposa prateada. Mais uma vez, ele balançou seu Rex-Spike para quebrar a névoa de insetos e avançou para pegar o pêssego. Outras criaturas fizeram o mesmo. Embora o número de insetos fosse incompreensível, nenhum conseguiu danificar nenhuma das supercriaturas. Mas, embora Ansem fosse o primeiro, o guindaste ainda era mais rápido. O Grow conseguiu voar bem na frente do pêssego e usou o bico para tentar bicá-lo do galho em que se agarrava. Pang! Os insetos negros se juntaram como uma grande mão negra e esbofetearam o guindaste intruso, que o derrubou por uma dúzia de metros. Levou um momento para recuperar sua compostura e equilíbrio no ar. Os insetos na frente de Ansem também eram assim. Eles se agruparam para se assemelhar a uma besta negra e tentaram atacá-lo. Ansem e a raposa prateada cooperaram para derrubar a besta negra, trazida à vida pelo uníssono de insetos negros. Ansem cortou sua formação, o que forçou os insetos a se separarem. Mas eles se formaram um segundo depois, retomando sua forma de besta, com a intenção de assassinar Ansem. A mesma coisa estava ocorrendo com os ursos negros também. Sua ascensão foi impedida pelos insetos pretos e eles se viram incapazes de alcançar o pêssego por causa deles.
Os insetos pretos se reuniram para se tornar um animal voador ou fera que poderia voar pelos céus. E seus números cresceram e cresceram, zumbindo em todos os lugares, atacando cada criatura ansiando pelo pêssego. Os insetos pretos formaram uma grande mão a seguir, que se agarrou à árvore. Agarrou seu caminho para cima, indo em direção aos pêssegos. O guindaste não ficou muito feliz depois de levar um tapa. Ele grasnou de raiva e bateu as asas freneticamente para criar um tornado assustador. As formas assustadoras de animais formadas pelos insetos e a mão negra que tentava roubar os pêssegos foram sugadas por ela. Os insetos pretos foram lançados no tornado e levados para longe. O tornado estava descolorido e parecia preto. O número de insetos presentes ali era doentio de se imaginar. A garça então viu a oportunidade de pegar o pêssego, então ganhou velocidade e voou de volta. Mas antes que a garça pudesse bicar o pêssego para si, ouviu-se o som de madeira quebrando. Um buraco negro se formou na lateral da árvore e um inseto preto do tamanho de um punho saiu de dentro. Parecia uma joaninha de 7 pintas, mas sua cabeça era muito maior e era totalmente preta. Suas asas brilhavam em ouro translúcido. O inseto saiu do buraco e bateu suas asas douradas, gerando uma luz forte. Então zumbiu bem na frente do guindaste, atingindo uma de suas asas. Kátia! A dura pele e penas da supercriatura foram rasgadas pelo inseto voraz. O inseto se agarrou à asa da garça e enfiou os dentes profundamente na asa com a boca bem aberta. Um pedaço da asa da garça foi arrancado, expondo seus ossos sob o jorro de sangue fresco. A garça soltou um grito perturbado e bateu as asas o melhor que pôde para lançar um vento afiado como uma lâmina. Não poderia fazer nada para o inseto preto, no entanto. O vento atingiu o inseto preto com um som semelhante ao toque de um sino. Imperturbável pelo ataque, o inseto cavou de volta nas asas da garça, mastigando avidamente sua carne. A garça chorou de tristeza novamente. Ele bateu as asas para voar mais alto, mas sua ascensão foi lenta por causa de uma asa devastada. Por mais que tentasse, não conseguiu escapar do ataque do inseto de asas douradas. A cabeça de Ansem parecia entorpecida, observando isso. Mas ele sabia que era a chance que precisava para pegar o pêssego sagrado, e foi para lá que ele foi. O inseto de asas douradas foi atraído para o céu pelo guindaste, e essa era a melhor chance de Ansem de pegar o pêssego. Capítulo 689 – Joaninha Dourada. Mas algo foi mais rápido do que Ansem. A cobra rosa estava usando sua legião de cobras para se proteger, e ele não sabia quando tinha conseguido chegar tão perto. A pequena cobra era fina como um pauzinho, mas quando abriu a boca, era grande o suficiente para engolir o pêssego inteiro. Vendo o pêssego prestes a ser engolido pela cobra rosa, outra sombra dourada emergiu do buraco na árvore. Com um tapa, a cobra rosa foi lançada voando. Era outra joaninha de asas douradas. Ele agarrou a cobra rosa e mostrou os dentes, pronto para afundá-los direto no demônio rastejante. Mas o corpo da cobra rosa liberou uma névoa vermelha como o pêssego. O inseto se soltou e cambaleou para longe, parecendo tonto. A cobra rosa aproveitou a oportunidade para escapar do inseto de asas douradas. Mas quando o inseto saiu de seu torpor, ele voltou atrás da cobra. Naquele momento, Ansem notou que outras duas joaninhas de asas douradas emergiram do buraco dentro da árvore. Isso deu a ele um choque e tanto. Agora havia mais de duas joaninhas de asas douradas, insetos que eram quase tão fortes quanto as supercriaturas. 4 haviam saído do buraco, e só Deus sabia quantos mais ainda poderiam residir lá dentro. Das duas joaninhas de asas douradas adicionais, uma tinha como alvo a besta azul, enquanto a outra tinha como alvo Ansem. Ansem cerrou os dentes, bateu as asas e caiu um pouco para trás. Ele não tinha certeza se havia ou não mais dentro do buraco, então ele não ousou atacar. Se o fizesse, poderia perder a chance de pegar o pêssego. A joaninha de asas douradas estava vindo em direção a Ansem e, em resposta, Ansem balançou sua estaca rex na sombra dourada.
Mas o inseto era muito ágil e evitou o ataque com facilidade. Ele continuou em frente a toda velocidade. A raposa prateada pareceu zangada em resposta, enquanto todos os pelos de seu corpo se arrepiavam. Um raio estalou e brilhou em seu casaco de pele, que emitiu um raio que saltou em direção ao inimigo que se aproximava. A joaninha de asas douradas bateu suas asas para escapar do ataque da raposa prateada e continuou sua perseguição a Ansem. Era tarde demais para erguer a estaca Rex novamente, e seu coração disparou rapidamente. A besta de pavão apareceu em sua mão, e com ela acertou o inseto que vinha devorá-lo. Pang! A besta de pavão e a joaninha de asas douradas colidiram. Uma força terrível foi transferida para a mão de Ansem, no entanto, e ele foi lançado em uma espiral. Ele foi derrubado a algumas dezenas de metros de distância, mas conseguiu manter o equilíbrio. Sua mão estava sangrando e parecia dormente. Isso é um poder assustador. Aquele pequeno rastejante não é mais fraco do que uma supercriatura comum. Ansem ficou chocado, mas rapidamente notou a joaninha de asas douradas retomando sua perseguição. Ansem e a raposa prateada lutaram juntos contra a joaninha, mas ainda assim estavam em desvantagem. Ansem teve que usar seus sentidos realmente bons, alimentados pelo Dongguan Sutra, mas mesmo com a ajuda da raposa prateada, ele mal conseguiu manter sua competição com ela. Era difícil ver quem estava ganhando a batalha travada entre a outra joaninha de asas douradas e a fera azul. Às vezes, ele conseguia vislumbrar um flash azul que seguia o rugido ocasional. O grande e o pequeno urso aproveitaram a oportunidade para quebrar a barreira dos insetos pretos. Eles escalaram o pessegueiro da melhor maneira que puderam e, com seu pelo e couro grosso, não tiveram medo de que os insetos os picassem. Quando chegaram perto do pêssego, seus corpos estavam pretos, cobertos pelos insetos que mordiam. Mas desta vez, o grande urso tinha um plano. Ele olhou para o buraco na árvore enquanto permitia que o ursinho colhesse o pêssego. Houve mais movimento de dentro e, de fato, algo mais estava prestes a emergir. Mas desta vez, não era uma joaninha de asas douradas. Era uma joaninha totalmente banhada a ouro. Sua cabeça tinha o dobro do tamanho das outras joaninhas de asas douradas. Ele bateu suas asas douradas e disparou para fora do buraco em direção ao filhote de urso como uma sombra dourada. O urso preto rugiu e usou suas garras para tentar agarrar a joaninha dourada. Mas era muito rápido e, com suas asas rápidas, escapou das patas do urso e continuou até o filhote. O grande urso rugiu, como se estivesse alertando o filhote. Mas o filhote, quase alcançando o pêssego, não quis desistir. Estendeu as patas e tentou agarrá-lo. Pang! A joaninha dourada atingiu o filhote e ele caiu da árvore. Ele criou um grande buraco no chão quando pousou. De baixo, o filhote gritou de dor. O grande urso não se importava mais com o pêssego e pulou da árvore, rugindo de raiva enquanto perseguia a joaninha dourada. Ia salvar o filhote do perigo. Ansem estava congelado. Ele se perguntou o que poderia ser o inseto, e parecia ser da mesma raça que a joaninha de asas douradas. Uma coisa era certa, no entanto, era muito mais forte. Os dois ursos estavam lutando contra ela, mas não estavam ganhando. A boca do inseto era extremamente afiada e até mesmo pelo forte de obsidiana dos ursos não resistia às suas mordidas. O filhote estava salpicado de ferimentos causados pelo inseto agressor, mas, felizmente, nenhum foi mortal. As garras do urso preto bateram na casca da joaninha dourada com um tapa poderoso, mas nada quebrou. Além disso, parecia totalmente imperturbável. Os dois ursos estavam sendo devastados enquanto lutavam com a joaninha dourada. E durante todo esse tempo, ninguém teve espaço ou tempo livre para pegar o pêssego. Agora sem oposição, os insetos pretos menores retomaram sua forma de mão e tentaram agarrar o pêssego novamente. A excitação brilhou nos olhos de Ansem. Ele cerrou os maxilares e convocou o Adiraide. Um corpo sagrado rachou o ar e pousou no topo da árvore.
Ele balançou sua grande espada transparente e cortou a mão formada pelos insetos negros. Ao fazer isso, ela usou a outra mão para pegar o pêssego. Mas quando Adiraide tentou puxá-lo, ela não conseguiu soltar o pêssego. Seus olhos ficaram frios e ela balançou sua grande espada para separar o pêssego do galho ao qual ele teimosamente se agarrava. Quando ela fez isso, o pêssego finalmente se soltou em sua mão. Ansem ficou feliz ao ver isso. Não havia outros insetos saindo do buraco na árvore, então parecia que 5 eram todos eles. E agora, o pêssego sagrado estava na mão do Adiraide. A mão de Ansem saltou e ele ordenou que o Adiraide deixasse a área. Caso contrário, se ela fosse notada segurando o pêssego, ela se tornaria a inimiga número 1 de todas as supercriaturas da floresta. Estrondo! O Adiraide bateu as asas e disparou para o céu. Então as 5 joaninhas e as supercriaturas realmente voltaram sua atenção para o Adiraide. Todos eles rugiram, gritaram e guincharam com o desejo de destruir o Adiraide. Eles foram atrás dela. Ansem viu isso, então cerrou os dentes e puxou seu Hexspike. Ele viajou até o outro pêssego, aquele que ainda não havia amadurecido completamente. Ele nunca esperava que houvesse 5 joaninhas supercriaturas guardando a fruta. Ele teve a sorte de o Adiraide ter conseguido colher o pêssego quando fez. Se ele voltasse para este quando estivesse maduro, no entanto, ele não tinha certeza se seria capaz ou não de pegá-lo. Se eles soubessem que o Adiraide pertencia a Ansem, e foi ele quem o obteve, as outras criaturas ficariam especialmente cautelosas com ele. As 5 joaninhas douradas eram muito poderosas para ele lutar, e ele não queria arriscar mais sua vida. Se ele não ia arriscar sua vida novamente, ele pensou que poderia pegar o outro pêssego enquanto estava lá. Mesmo que ainda não estivesse totalmente maduro, tinha que ser útil de alguma forma. Talvez fosse menos eficiente, mas era melhor do que nada. Capítulo 690 – Obtendo o pêssego sagrado. Ansem correu para o topo da árvore, ergueu sua estaca rex e tentou cortar o pêssego sagrado inferior que ainda não havia amadurecido completamente. Mas de repente, ele foi alertado por algo, e um calafrio percorreu sua espinha. Ansem se afastou rapidamente e viu um flash vermelho passar por sua cabeça. Era a Cobra Rosa, de volta para se vingar. O corpo de Ansem estava encharcado de um súbito suor frio. A Cobra Rosa não perseguiu o Adiraide, em vez disso, ficou para trás para pegar Ansem. Felizmente, ele tinha um bom senso, forte o suficiente para evitar o súbito ataque furtivo. Se ele não tivesse evitado, a Cobra Rosa sem dúvida estaria se contorcendo dentro de sua orelha agora. Pensando no que aconteceu com o elefante de osso, Ansem não pôde deixar de sentir uma coceira na cabeça. A Cobra Rosa errou o ataque e ricocheteou em um galho de árvore, saltando em direção a Ansem mais uma vez. Ansem e a Raposa Prateada agora lidavam com a Cobra Rosa juntos, mas isso os roubou da oportunidade de pegar o pêssego sagrado. A Raposa Prateada era muito jovem, se tivesse crescido um pouco mais, poderia ter lidado sozinha com a Cobra Rosa. Ansem teria conseguido pegar o pêssego enquanto a cobra estava ocupada. Agora, ambos estavam lutando para acompanhar a Cobra Rosa. A arma pesada, o Hexspike, era muito lenta contra ela e era ineficaz para manejar. Ansem queria invocar o Adiraide de volta, mas ela estava segurando o pêssego. Se ela fosse convocada de volta pelo Mar da Alma, o pêssego não poderia vir com ela. A legião de cobras agora atacava de todas as direções, e com os insetos pretos a reboque, o lugar estava um caos. Ansem tentou se livrar da Cobra Rosa algumas vezes, mas não conseguiu. Na verdade, ele quase inalou a névoa vermelha que a cobra emitia. Não muito tempo depois, ele ouviu o zumbido de insetos voadores chegando. As poucas joaninhas que foram atrás do Adiraide agora voltavam, tendo desistido de sua perseguição. A besta azul e os 2 ursos também voltaram. Além do guindaste, todos eles voltaram. Ansem, reconhecendo quão frenética a situação havia se tornado, só podia recuar. As 5 joaninhas não tinham acabado de voltar para a área, no entanto, eles voltaram para ir atrás de Ansem sozinhos.
Sem pensar, Ansem escolheu correr. Se ele não conseguia lidar com um, não havia chance de enfrentar 5. As 5 joaninhas vieram em sua direção, claramente cientes de que Ansem era o mestre do Adiraide. Para obter o pêssego, eles agora achavam melhor matar o mestre que o controlava. Ansem desejou poder crescer mais pernas. Ele correu o mais rápido que pôde, mas as joaninhas atrás dele estavam voando mais rápido. Eles estavam rapidamente se aproximando dele. A raposa prateada guinchou e lançou uma carga de raios prateados. O raio parecia uma teia de aranha ao disparar contra as 5 joaninhas. As 4 joaninhas de asas douradas entraram em contato com a rede elétrica. Eles convulsionaram e ficaram dormentes com a carga, o que fez com que sua perseguição diminuísse. Mas a grande joaninha dourada não foi afetada pela descarga e voou mais rápido do que nunca. O coração de Ansem quase saltou do peito. Ele conhecia a força da joaninha dourada depois de observar a incapacidade dos 2 ursos de lidar com ela e sua subsequente multidão de feridas. Não havia como Ansem e a raposa prateada sonharem em repeli-la. Vendo a joaninha dourada perseguindo-a de perto, Ansem lançou uma habilidade que lhe permitiria evitá-la. Ele esperava que o movimento sustentasse sua vida um pouco mais. A joaninha dourada foi muito rápida, no entanto, e a sombra dourada brilhou para rasgar o ombro de Ansem com um corte profundo. Era tão profundo que o osso do ombro estava exposto e sangrava muito. Ansem ainda estava em conflito sobre se deveria ou não convocar o Adiraide de volta. Se não o fizesse, ele se perguntava se era apenas uma questão de tempo até que ele e a raposa prateada fossem mortos. Mas de repente, a joaninha dourada desviou sua atenção deles e voou para longe. Ansem ficou surpreso, mas entendeu por que isso os deixou em paz. Ele olhou para trás em direção à árvore mística e viu a cobra rosa abrir bem sua boca, preparando-se para morder o pêssego ainda não maduro. Observando a carnificina e o retorno da joaninha dourada para a árvore, os 2 ursos fugiram com medo. Vendo a fiança dos 2 ursos, Ansem entendeu que não havia esperança em permanecer. Ele se virou e se dirigiu na direção que o Adiraide tinha ido. Sem os 2 ursos, apenas a cobra rosa e a besta azul permaneceram. Mesmo com Ansem e a raposa prateada, não havia como eles lutarem contra as 5 joaninhas. Com o ódio e desprezo que nutriam por Ansem em particular, ele sabia que qualquer retorno à área resultaria rapidamente em morte. Seria suicídio. Ele queria recuperar rapidamente o pêssego do Adiraide. Com apenas o guindaste perseguindo-a, ele tinha certeza de que conseguiria pegar o pêssego dela. Como esperado, antes que Ansem alcançasse o Adiraide, ele pôde ver o guindaste em sua perseguição. Ele guinchou, deslizando no ar, convocando ventos fortes. Então, ele subiu acima das nuvens. Deixou pequenas gotas de sangue, sugerindo que havia sido ferido. Ansem viu a sombra do Adiraide à distância, que agora se voltava para Ansem. Parecia que ela estava perseguindo o guindaste ferido. Mas o guindaste era um convento, e agora já havia desaparecido. Mesmo o Adiraide não conseguiu alcançá-lo. Ansem pegou o suculento pêssego da mão do Adiraide e se encheu de felicidade sublime. Ele cuidadosamente o colocou em uma bolsa que havia preparado para ele e rapidamente deixou a floresta. Com as 5 joaninhas guardando os pêssegos, Ansem teve a sorte de conseguir uma. Ele sabia disso, e sabia que era melhor para ele não voltar e arriscar a ganância de tentar pegar o segundo. Ansem pensou que o pêssego inferior estava garantido pelas 5 joaninhas. Ele não achava que a cobra rosa e a besta azul tivessem chance contra eles. Uma coisa que Ansem não entendia, no entanto, era a relação entre a joaninha dourada e as joaninhas menores de asas douradas. Eles eram supercriaturas reais, não alguns insetos pretos que foram criados como uma forma de arma. Se a joaninha dourada desse à luz às 4 joaninhas de asas douradas, a segunda geração seria mais forte que a mãe. Mas não foi assim, porque a joaninha dourada era evidentemente mais forte que as outras 4. Mas não importa qual era o relacionamento deles, ou o que sugeria, Ansem não poderia se importar menos agora.
Tudo o que ele queria fazer era voltar ao Palácio de Cristal onde estava seguro. Lá, ele poderia comer com segurança o pêssego sagrado e praticar seu Dongguan Sutra. Talvez ele pudesse terminar seu primeiro nível agora, que era seu objetivo final. Felizmente, sua viagem de volta foi tranquila e ele chegou ao Palácio de Cristal são e salvo. Ele tirou o pêssego dos bolsos e todo o Palácio de Cristal de repente cheirava um perfume maravilhoso e frutado. Uma luz sagrada acariciou o pêssego, e sua pele transparente era uma fina membrana separando o mundo exterior e o carnaval divino de sucos internos. O cheiro agradável não podia ser retido pela pele. A raposa prateada abriu a mandíbula e saltou para o pêssego, tentando engoli-lo inteiro. Mas Ansem estava bem preparado para isso, e então ordenou ao Adiraide que segurasse a raposa prateada. Não importa o quanto ele lutasse, não estaria conseguindo uma lambida desse pêssego. Ha! Me desculpe, raposa prateada. Mas esse pêssego é meu, por que você não vai comer um doce ou algo assim? Ansem trouxe uma pílula Geno Creation para alimentar a raposa prateada. A raposa prateada adorava comer uma pílula Geno Creation todos os dias, mas agora nem olhava para ela. Tudo que a raposa prateada queria era aquele pêssego glorioso. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.